A manchete estourou como copo contra pedra. Bomba! Zé Felipe revela a verdade sobre Virgínia. Ninguém esperava. Era uma tarde de verão que parecia irônica. Luz dura, céu cortado por fios e o rumor de um carro que passava devagar na rua. Na redação, os editores se entreolharam com a velocidade dos que transformam vida em caldo de manchete. Você tá abençoado. Nas redes, dedos tremiam e reproduziam fragmentos como pequenos vírus. Para quem vivia dentro da bolha, no entanto, o estrondo chegava diferente. Muita gente deu o que falar e eu falei, mas peraí, tô mesmo. Zé acordou antes do sol. A galera quer que você fale mas e seus 3 filhos? Eu falei, 3 filhos é fácil. Tenta se recompor. Andou pela cozinha com as mãos nos sabe, bolsos. Tipo assim, as pessoas que às vezes leva as coisas. Filho não é fácil, né? Filho é pra vida. Ele olhou eu as sou fotos pai pra sempre agora. E outra coisa, quando eu falo da fase que eu tô vivendo, amassado, a felicidade é uma coisa muito nossa. Rabiscado com nomes que agora doíam ao ler. A verdade que ele carregava não era um boato. Era uma enxurrada de escolhas e pequenos choques diários. É o estado que você tá. Portas que batiam sem que o outro percebesse. Mensagens abertas que ficaram sem resposta. O cansaço que se transformou em muro. A narrativa pública o transformava em uma máscara feita sob medida por desconhecidos. No espelho do corredor, a própria imagem parecia estranha. Aquele homem do palco, que sabia exibir emoção em refrões, agora precisava dizer um porquê que não cabia em 280 caracteres. Ele sabia que revelar algo não era apenas expulsar segredo, era chamar as pessoas a caminhar na sua dor. De ver você assim? Você tá feliz, vamos ver que eu estivesse morrendo? Era tornar privada a hora mais pública. Não é? Então eu tô, velho. Tô mesmo e que Deus abençoe. Amém, meu irmão. Amém. Como se fossem punhais mecânicos. Cada notificação era uma pequena lâmina que perfurava o ritmo que ela tentava manter pelo bem dos filhos, pela força da imagem que ela moldara com tanto cuidado. A casa estava cheia de objetos que contavam histórias. Brinquedos, planos de campanha, rascunhos de roteiros, flores no vaso que perdia pétalas como se arrefecesse junto com a confiança. Ela lavou as mãos até a pele repuxar, respirou fundo e pensou em cada momento que poderia virar manchete se alguém escolhesse assim. O que Zé decidiria dizer? Não seria um discurso perfeito. Seria uma inundação de verdades pequenas, arrependimentos, confissões de medo, a admissão de que o amor, às vezes, se perde nas rotinas. Mas a grande questão era outra. Quem teria o direito de transformar esse confessionário em espetáculo? A cidade inteira se esticava, curiosa. E a verdade, uma vez verbalizada, nunca mais voltava ao lugar onde estava. O salão estava cheio. O ar pesado de expectativa e flashes que pareciam trovões presos deu que falar e eu falei, mas peraí, tô mesmo. Câmeras apontadas, repórteres a galera quer que você fale microfones com logos de emissoras nacionais. E no centro, Zé Felipe, paletó escuro, sabe, tipo assim, as pessoas que às vezes leva as coisas. Filho não é fácil, né? Filho é pra vida. Ele respirou fundo. Eu sou pai pra sempre agora. E outra coisa, quando eu falo da fase que eu tô vivendo, a felicidade é uma coisa muito nossa. Para esclarecer algumas coisas. Entendeu? Às vezes você quer frase cortou o burburinho. Tenho sido massacrado pela mídia. Dizem que traí a Virgínia, que não dou atenção para os meus filhos, que ela me ajudou em tudo e que sem ela eu não seria ninguém. E eu tô. Mas hoje eu quero dizer a verdade. Somente a verdade. O silêncio que se seguiu foi denso. Nenhum jornalista ousou interromper. Zé olhou para o chão, depois ergueu os olhos com um brilho misto de dor e decisão. Tudo começou quando a Virgínia fez aquela ligação às 2 da manhã pro Neymar. Eu estava lá, eu vi tudo. Um sussurro percorreu a sala como vento por folhas secas. O som das câmeras aumentando, o foco se estreitando. Olha o brilho no olhar dele. E tem gente que não gosta disso. De ver você assim? Tá feliz, vamos querer que eu estivesse morrendo. Não quis transformar em escândalo. Não é? Então eu tô, velho. Tô mesmo e ela matou a minha admiração. Amém, meu irmão. O ar parecia mais frio. As mãos dele tremiam levemente sobre a mesa. Os repórteres se entreolhavam, tentando decifrar até onde ele iria. Não foi só a ligação, foi o que veio depois. O olhar, o silêncio, a sensação de que eu não era mais parte da vida dela. Zé piscou devagar, lutando contra algo que subia na garganta. Enquanto todo mundo via o casal perfeito, a gente já estava em ruínas. Eu acordava e via um abismo entre nós. E ninguém percebia. As luzes dos flashes o cegavam, mas ele seguiu. Não vim aqui para atacar a mãe dos meus filhos. Vim para dizer que eu também tenho limite. Que nem tudo o que se fala é verdade. E que às vezes o silêncio destrói mais do que qualquer briga. Uma repórter, sem se conter, perguntou: Zé, você está dizendo que o fim começou naquela ligação? Ele assentiu. Sim.
Porque ali eu entendi que o amor que a gente construiu já não era o mesmo. Eu me calei, por respeito, por medo, por querer proteger. Mas hoje, eu não quero mais carregar o peso de ser o vilão de uma história que não é só minha. A coletiva terminou com gritos, câmeras em frenesi, manchetes já sendo digitadas antes mesmo de ele sair do palco. Lá fora, a noite caía pesada, e Zé sentiu o coração bater lento, como se cada flash tivesse arrancado um pedaço do que ainda restava dele. A noite que mudou tudo, a festa de aniversário de Neymar, parecia um outro planeta. O som grave fazia o chão vibrar. Luzes azuis cortavam o ar como lâminas, e o perfume caro das pessoas se misturava ao cheiro de champanhe e flash de câmeras. Zé Felipe chegou tentando se esconder no meio do brilho, uma tentativa quase inocente de parecer apenas mais um convidado. Mas nada naquela noite seria comum. Virgínia entrou alguns minutos depois e, por um instante, o tempo pareceu parar. O vestido decotado, o brilho prateado do tecido, o cabelo solto em ondas que refletiam a luz, tudo nela gritava presença. Os olhares seguiram seu corpo como se ela fosse o centro da constelação. E Zé, parado num canto, observava. Aquela não era a mesma mulher que ele conheceu nos dias simples de Goiânia, rindo descalça na varanda, tomando tereré e falando de sonhos com olhos sinceros. Agora havia uma distância, uma barreira invisível feita de fama, aplausos e filtros. Cada sorriso dela parecia ensaiado, cada palavra calculada. Ele tentava se convencer de que era só impressão, de que a correria da vida tinha deixado os dois em sintonia diferente. Mas algo dentro dele gritava que não. Enquanto a música aumentava, ele percebeu os olhares que cruzavam a sala. Homens observando demais, mulheres cochichando entre si. Virgínia dançava, sorria. Parecia se sentir livre, mas não da forma leve de antes, e sim como quem tenta provar algo para o mundo. Zé sentiu um nó na garganta. Será que a fama mudou ela? Ou será que fui eu que fiquei para trás? E pensou, o copo suando entre os dedos. Ele lembrou dos primeiros tempos, das madrugadas editando vídeos juntos, dos dias em que riam sem motivo, quando o amor era simples, feito de parceria e carinho. Agora, as conversas viravam pauta, os gestos eram interpretados, e o silêncio entre eles pesava mais que qualquer discussão. Virgínia passou por ele, o perfume doce e forte invadiu o ar. Tá tudo bem? Eu falei que eu tava... Ela perguntou num tom tava vivendo a melhor fase da minha vida. Muita gente deu o que falar e eu falei, mas peraí, mas tô o mesmo. sorriso morreu antes de nascer. A galera quer que você fale e seus três filhos? Ela já havia se afastado antes que ele terminasse a frase. Nossa. Os flashes continuaram. Sabe, tipo assim, as pessoas que às vezes levam as coisas... Filho não é fase, né? Filho é pra vida. Eu sou pai pra sempre agora. E outra coisa, quando eu falo da fase que eu tô vivendo, a felicidade é uma coisa muito nossa. Parabéns. Entendeu? Os Às vezes você holofotes quer iluminaram a pessoa o rosto dela, baseia e a ele felicidade dele percebeu. inteira em outra Os pessoa, olhos de ele não é Virgínia feliz. estavam diferentes, Então mais é o frios, estado que mais você tá, distantes, é o jeito que tá como sua se cabeça, ela já não você olhasse se para encontrar. ele, mas para E eu o tô público na minha inteiro. melhor fase. Naquela noite, Graças entre a Deus. palavras Na que sua não melhor fase, você pertenciam pode explicar, e porque teve músicas que gente que não pareciam entendeu zombar e do falou que isso, restava a deles. filha, aí Zé não sei o quê. entendeu. O que é A estar na mudança melhor não tinha fase pra começado você? ali. Você tá bem com você Apenas se mesmo. revelou sob aquelas Você luzes. tá E no fundo, realizada, ele você soube. tá O amor vivendo estava se coisas, desfazendo em silêncio, assim, diante leve, de todos. sabe? Como champanhe Então eu tô. derramado no chão de mármore. falando, o Em Zé casa, tá cada muito dia era feliz, uma o olhar desculpa do nova. Zé, olha o Tô com brilho dor de no olhar cabeça. dele. E tem ele- gente que não gosta Tô com disso. enxaqueca. De ver você Não assim? fala tu comigo tá agora, feliz, por você queria que eu favor, tô estivesse sem morrendo? paciência. As palavras vinham frias, Não é? repetidas, Então eu tô, até velho. Tô perderem o mesmo e sentido. que Deus A abençoe. casa, Amém, antes meu irmão. cheia de Amém, pessoas, irmão. foi ficando quieta. Um silêncio que doía mais do que qualquer grito. Eu andava pelos cômodos e sentia o eco de uma presença ausente, como se a alma dela tivesse partido antes do corpo. Os brinquedos das crianças espalhados pelo chão eram o único sinal de vida real naquele cenário. As câmeras, os roteiros, os stories, tudo parecia funcionar perfeitamente. Mas só quando as luzes estavam acesas. Quando o celular era desligado, restava um vazio enorme. Ela se trancava no quarto, dizia que precisava descansar, que o mundo lá fora exigia demais. E eu, tentando compreender, aceitava o silêncio, acreditando que o amor ainda estava lá, apenas adormecido sob o peso da rotina. Mas a ficha foi caindo aos poucos. Primeiro nos gestos, o abraço rápido, o beijo mecânico, o olhar que passava por mim como se eu fosse mais um móvel da sala. Depois nas palavras, secas, cronometradas, como se cada conversa fosse uma tarefa. E por fim, nos sorrisos, que desapareceram quando estávamos sozinhos,
mas surgiam de volta como mágica diante de uma câmera. Era estranho. Bastava o convite para uma festa, uma viagem, uma reunião social, e tudo mudava. A dor de cabeça sumia, a enxaqueca virava energia, a falta de paciência se transformava em simpatia. Ela descia as escadas pronta, linda, com o brilho que encantava milhões de seguidores. Eu ficava parado, observando, tentando entender que tipo de milagre era aquele que curava qualquer mal-estar no exato momento em que o mundo assistia. As pessoas não viam o que acontecia por trás das fotos. A internet acreditava em tudo. Nos sorrisos, nas legendas cheias de amor, nos vídeos perfeitos de uma família modelo. Eu também acreditei por um tempo. Quis acreditar. Talvez porque era mais fácil do que encarar a verdade. A mulher que eu amava estava se tornando alguém que eu não reconhecia mais. As madrugadas se tornaram longas. Eu ficava sentado na sala, olhando a luz do corredor acesa, ouvindo o som distante do celular vibrando no quarto dela. Mensagens, notificações, risadas abafadas. Às vezes eu subia, batia de leve na porta. Tá tudo bem? Todas as fases. Eu perguntava. Né? Até ela respondia sem abrir. Esses dias eu falei que Tô cansada, Zé. Deixa eu vivendo a melhor fase da minha vida. Muita gente deu o que falar e eu falei, mas peraí, tô mesmo. Talvez. Mas a internet... A galera quer que você fale mas isso é os 3 filhos. Eu falei, os 3 filhos é fase. Agora começava a abrir os olhos. Os fãs, atentos a cada sabe, detalhe, tipo assim, as começaram a notar às vezes o que eu já sabia. Leva as coisas. Filho não é fase, né? Eles não parecem mais próximos. Eu sou pai pra sempre agora. E outra coisa, quando eu falo da fase que eu tô vivendo, era como se o público enxergasse aquilo que eu tentava esconder de mim mesmo. Às vezes você Nos quer bastidores das nossas vidas perfeitas, dele inteiro o em amor outra estava pessoa, morrendo não é devagar. feliz. Ela se irritava por então qualquer coisa. É o estado que você se eu tentava conversar, ela suspirava com impaciência. Se eu me aproximava, dizia que precisava de espaço. Graças a Deus. Porque na sua melhor fase você pode a casa estava cheia de que não tudo. entendeu Fama, e falou conforto, isso, a luxo, filha, aí não sei o quê. menos do essencial. O que é estar na melhor fase pra você? Você tá bem Certa com noite, você mesmo. ela chegou tarde. O perfume dela entrou pela sala antes dela mesma. Vestia um conjunto caro, maquiagem impecável e o celular nas mãos, rindo de algo que lia. Eu estava no sofá, com o violão no colo, tentando escrever uma música que talvez pudesse dizer o que eu não conseguia de ver você falar. assim? Você tá feliz, vamos querer que eu estivesse morrendo? Você ainda é feliz aqui? Não é? Então eu tô, velho. Tô mesmo e que Deus abençoe. Amém, meu irmão. Amém. Cansados. Zé, não começa, por favor. Tô exausta. E subiu as escadas, deixando o cheiro doce dela no ar e uma ferida aberta no peito. Naquela noite, percebi que o amor pode acabar em silêncio. Não com briga, nem com drama, mas com indiferença. A ausência de reação dela foi o ponto final que eu nunca quis escrever. Os dias seguintes foram iguais. Ela dizia estar doente, mas saía para gravar. Dizia estar sem forças, mas sorria em eventos. Dizia estar cansada, mas passava horas em frente ao espelho, pronta para mais um story. O palco da internet era o único lugar onde ainda existíamos, mas como personagens, não como pessoas. E enquanto o público continuava aplaudindo a vida perfeita, eu via as rachaduras se abrindo mais. O amor estava lá, mas fragmentado, cansado, pedindo socorro. Eu me olhava no espelho e via um homem tentando salvar algo que já não queria ser salvo. E no fundo, eu sabia, a pior solidão é estar ao lado de alguém que já foi embora sem sair de casa. O sol nascia tímido naquela manhã. A luz entrava pela fresta da cortina e riscava o chão com um brilho pálido, quase melancólico. O som do despertador não tocou. Já fazia tempo que ninguém precisava dele. O silêncio da casa era tão denso que dava para ouvir o tic-tac do relógio da sala e o bater compassado do próprio coração. Zé Felipe estava sentado na beira da cama, com uma mala aberta ao lado. Não era uma mala grande, só o suficiente para levar o essencial. Algumas roupas, um perfume, o violão e um porta-retrato com as filhas. Os olhos estavam fundos, cansados, como de quem chorou mais do que devia. Mas o semblante era sereno. Não havia mais raiva nem dor aguda, só o peso tranquilo da aceitação. Virgínia dormia do outro lado da cama, virada para a parede. O cabelo espalhado no travesseiro, a respiração calma, distante. Zé a observou por alguns segundos e viu ali não a mulher dos holofotes, nem a influenciadora dos milhões de seguidores. Viu a garota que um dia segurou a mão dele na beira de um palco, acreditando que o amor podia enfrentar tudo. A garota que ria das pequenas coisas, que o fazia acreditar que a vida podia ser leve. Mas essa versão dela havia se perdido em algum ponto do caminho. E ele sabia que insistir seria como tentar reacender uma chama em meio à chuva.
levantou devagar, tentando não fazer barulho. O chão frio sob os pés descalços, o som suave do zíper da mala se fechando, o respirar fundo de quem precisa de coragem. Cada passo até a porta parecia 1 quilômetro. No corredor, as fotos de família penduradas nas paredes. Ele, ela e as meninas. Todos sorrindo. Rostos congelados no tempo, imagens de um amor que já não existia. Lá fora, o céu começava a clarear. A casa de campo, cercada de árvores, parecia mais vazia do que nunca. O vento balançava as cortinas, e um cheiro de café recém-passado invadia o ar. Mas não havia ninguém na cozinha. Tudo estava em silêncio. Antes de sair, ele passou pelo quarto das filhas. As duas dormiam abraçadas, tranquilas, alheias ao que estava prestes a acontecer. Ele se ajoelhou ao lado da cama, beijou a testa delas e sussurrou baixinho: "O papai ama vocês mais do que tudo." Ficou ali por um instante tentando gravar aquela imagem na memória. O cabelo despenteado, o cobertor colorido, o som suave da respiração das meninas. Queria guardar aquilo como lembrança do que realmente importava. Quando chegou à porta da sala, hesitou. Pegou o celular no bolso. As notificações piscavam sem parar. Manchetes, comentários, vídeos recortados da coletiva. O mundo inteiro discutia o que ele havia dito, como se soubessem mais da história do que ele próprio. Zé bloqueou a tela. Não queria mais saber. Respirou fundo e olhou ao redor uma última vez. O sofá onde dormira tantas noites sozinho. A mesa onde tentaram conversar sem sucesso. O piano onde ela gravava vídeos sorrindo, enquanto ele tocava, tentando disfarçar a tristeza. Tudo parecia testemunha muda de um fim que já era inevitável. Quando a maçaneta girou, ele ouviu passos atrás. Virgínia estava na escada, enrolada num lençol branco, os olhos ainda sonolentos. "Você vai para onde?" E perguntou a voz rouca. Ele a olhou por alguns segundos. A resposta vinha pronta na garganta, mas saiu suave, quase num sussurro. "Vou para onde a paz me chamar." Ela franziu o senho, como se tentasse entender. "Zé." "É isso?" Ele assentiu. "É, eu tentei, Virgínia. Mais do que você imagina. Mas o amor não vive só de aparências. E a gente se perdeu no meio do caminho. Você virou um personagem e eu fiquei tentando encontrar a pessoa que eu amava atrás das câmeras. Não achei." Ela baixou os olhos. Por um segundo pareceu querer dizer algo, mas se calou. A lágrima que escorreu foi rápida, discreta, como se ela não quisesse que ninguém a visse vulnerável. Zé deu um passo à frente. Tocou o rosto dela com delicadeza e completou: "Não quero que ninguém seja vilão nessa história. Só quero seguir. E que você também encontre o que procura." Ele se afastou. O som da porta fechando ecoou como um ponto final. Do lado de fora, o vento era leve. O céu, agora dourado, anunciava um novo dia. Zé respirou fundo, sentiu o ar puro e, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu culpa, apenas um vazio calmo. O tipo de silêncio que precede recomeços. O carro partiu devagar pela estrada de terra, levando consigo não apenas malas, mas lembranças, promessas, risadas e dores. Atrás dele, a casa ficava pequena, distante, até desaparecer por completo no retrovisor. No rádio, uma música antiga começou a tocar. Ele sorriu de leve. Talvez o amor deles não tivesse acabado, apenas mudado de forma. E enquanto a estrada se abria à frente, Zé entendeu que às vezes é preciso se perder para finalmente se reencontrar. Virgínia não esboçou reação. Ela simplesmente consentiu com a partida. Sem lágrimas, sem palavras, sem sequer um pedido para que ele ficasse. Apenas observou Zé fechar a porta, como quem assiste ao fim de um filme cujo roteiro já conhecia de cor. Por um instante ele esperou que ela o chamasse, que dissesse qualquer coisa. Um fica, um vamos tentar de novo, até mesmo um não vai. Mas nada. O silêncio dela foi a resposta mais alta que ele poderia ouvir. E, estranhamente, aquele silêncio parecia aliviar algo dentro dela. O semblante que antes carregava tensão, agora parecia calmo. Quase sereno, como se no fundo ela esperasse aquele momento havia muito tempo. Lá fora, o motor do carro ronronou baixo e desapareceu estrada fora. Dentro da casa, o som do vento batendo nas cortinas foi o único ruído. Virgínia ficou parada, imóvel, olhando para o nada por alguns segundos. Depois respirou fundo e subiu as escadas devagar. No quarto, o travesseiro dele ainda estava marcado. Ela passou a mão sobre o lençol amassado, mas sem emoção. Apenas o gesto automático de quem precisa continuar. No espelho, viu o próprio reflexo e, pela primeira vez em muito tempo, não se reconheceu.
Não era mais a garota sonhadora, nem a mulher do sorriso perfeito das campanhas. Era alguém no meio de um turbilhão que chamavam de sucesso, mas que por dentro só trazia cansaço. Encostou a testa no espelho e sussurrou para si mesma. Acabou. Do lado de fora, o mundo ainda não sabia. A internet continuava em festa, clipes, cortes da coletiva, teorias, comentários, especulações. Será que ele volta? Será que ela traiu mesmo? E os filhos? Com quem vão ficar? Cada pergunta era uma faísca alimentando a fogueira da curiosidade pública. Mas dentro da casa, o silêncio crescia. As crianças foram as primeiras a sentir. No começo perguntavam quando o pai voltaria. Ele foi cantar? Dizia a menor inocente enquanto brincava com o boneco preferido. Virgínia forçava um sorriso e respondia: sim, meu amor. O papai foi cantar. Mas à noite, quando os risos se apagavam e o quarto mergulhava na penumbra, o peso da ausência se tornava real. O pequeno correu até o quarto dela com o travesseiro na mão, chorando baixinho. Mamãe, dorme comigo? Eu sonhei que o papai foi embora para sempre. Ela o abraçou forte, sentindo o peito apertar, mas não disse nada, porque no fundo, o sonho do filho era apenas a tradução pura da verdade. Os dias seguintes foram estranhos. A rotina seguiu, mas nada parecia igual. As gravações voltaram, os stories voltaram, o público voltou a comentar, e Virgínia retomou sua personagem de sempre. Alegre, forte, resiliente. Mas quem olhava com atenção percebia. Havia um vazio escondido atrás dos filtros. E Zé, longe dali, tentava se encontrar. Alugou uma casa simples, cercada de verde e silêncio. Passava horas tocando violão, compondo, tentando transformar a dor em música. Às vezes, ouvia a voz das filhas pelo celular e sentia o coração apertar. A saudade vinha como maré, forte, inevitável. Em certas noites, ligava o rádio e ouvia as notícias sobre si mesmo. Zé Felipe e Virgínia vivem crise. Fim confirmado? O que aconteceu entre o casal mais famoso do Brasil? Ele desligava antes do final. Já não queria mais que o mundo opinasse sobre sua dor. Enquanto isso, Virgínia mergulhava no trabalho. Projetos novos, campanhas, compromissos, viagens. Cada post era uma tentativa de preencher o vazio. Mas havia momentos, geralmente de madrugada, quando tudo silenciava, em que ela olhava para o teto e se perguntava: será que eu fiz o certo? A resposta nunca vinha, só o eco do próprio pensamento. As pessoas começaram a notar. Os fãs comentavam: ela parece diferente. O brilho no olhar mudou. O sorriso tá forçado, mas a vida não para. E ela, determinada a não se mostrar frágil, seguiu. A casa, porém, não mentia. O cheiro dele ainda estava ali, no travesseiro, nas roupas esquecidas, no som de um violão encostado na parede. E às vezes, quando as meninas corriam pela sala rindo, Virgínia via nele um reflexo do que havia perdido. Uma família unida, simples, sem filtros. Lá fora, os portais ainda perguntavam: será que existia amor? Quem errou? E os 3 filhos, como será agora? Mas a verdade é que ninguém poderia responder. Porque o amor, às vezes, não morre, só muda de forma, e quando o brilho da fama apaga, sobra apenas o que se é de verdade. Naquela noite, sozinha, Virgínia abriu a janela e olhou o céu estrelado. Sentiu o vento bater no rosto e, pela primeira vez, chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Era como se finalmente pudesse respirar sem fingir. E lá, a quilômetros dali, Zé olhou o mesmo céu e também fechou os olhos, sentindo a paz que há muito tempo não sentia. 2 corações que um dia caminharam juntos, agora seguiam caminhos diferentes. E, quem sabe, no silêncio do futuro, quando as feridas cicatrizassem, talvez conseguissem olhar para trás e entender que o amor deles não acabou, apenas aprendeu a existir de outro jeito.